Nós mostramos aqui para você que a Câmara aprovou o chamado pacote anticrime, que é, na verdade, apresentado por várias pessoas, entre elas o ministro Sérgio Moro. Mas tem algumas coisas que foram aprovadas que podem chamar a nossa atenção ou alguma coisa que deveria estar lá e ficou de fora? O doutor Pedro Ivo Iocoi, professor de Direito Penal e advogado, gentilmente vai conversar um pouco aqui conosco. Pedro, boa noite. Muito grato por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Pedro, na sua opinião, alguma coisa importante ficou fora desse pacote ou você acha que foi o suficiente? Olha, três das medidas que o ministro Sérgio Moro queria dentro do pacote ficaram fora. A prisão após condenação em segunda instância, que teve mudança de posicionamento do STF agora com o julgamento das ações diretas 43 e 44. A possibilidade de plea bargain, que seria a introdução de um sistema que é muito utilizado nos Estados Unidos, onde o acusado faz um acordo com o Ministério Público para evitar a sanção criminal, ou, enfim, ele negocia uma pena mais baixa em troca da sua confissão. E um terceiro, a ampliação das hipóteses de interrogatório por videoconferência, o que faz com que o juiz possa fazer de forma distante algo que a jurisprudência entende que é direito do acusado de estar ali presente com aquele que vai julgá-lo. Agora, Pedro, do que foi aprovado, então, ontem na Câmara dos Deputados, e aliás foi aprovado por quase todo mundo lá, tiveram apenas 9 votos contra. O que você distingue de importante do que foi aprovado? Bom, tem muitas coisas importantes aí nessa primeira aprovação. O tempo máximo de prisão subiu de 30 para 40 anos, esse é um ponto importante. Se criou uma hipótese de confisco de bens quando a pena for superior a 6 anos. Temos uma regra de suspensão do prazo prescricional quando o processo estiver aguardando o julgamento de tribunais de sobreposição, que seriam aqueles que unificam a jurisprudência, para a legislação federal, o STJ, e para a matéria constitucional, o STF. Tem a introdução do juiz de garantia de forma mais explícita no nosso ordenamento. Por enquanto, nós não temos essa figura bem marcada do juiz de garantia. Nos crimes contra a honra praticados pela rede mundial de computadores, pela internet, nós temos uma possibilidade de aumento de pena até 3 vezes a pena base. Tem a proibição para saída temporária em crimes hediondos com resultado morte. Tem também em relação aos presos, os presos perigosos podem ficar mais tempo nos presídios federais. Hoje eles podem ficar quase 1 ano, 360 dias. Pelo novo regramento, eles podem ficar 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos, o que aumenta bastante o tempo de encarceramento em presídios federais. Tem uma mudança pequena na legítima defesa, prevendo a hipótese de legítima defesa de terceiro praticada por agente público quando a vítima estiver refém durante a prática de crimes, mas eu acho que essa norma não traz nenhum efeito distinto da própria legítima defesa que nós temos no nosso ordenamento, que prevê não só a hipótese de legítima defesa própria como a de terceiro, então isso ficaria dentro. E aí temos um tema novo, que não estava no pacote enviado pelo ministro Sérgio Moro, que é em relação à delação premiada. Então, se criam ou se tenta criar algum sistema de freios e contrapesos para o Instituto da Delação Premiada. O primeiro deles é que nenhuma cautelar e o recebimento da denúncia e da queixa não podem ser feitos exclusivamente com base nas declarações do colaborador. Segundo é que o acordo tem que ficar em sigilo até o recebimento da denúncia, ou seja, o acordo fica em sigilo até o início efetivo do processo. E o terceiro é que se o acordo não for confirmado, nenhum documento ou versão apresentada pode ser usado para outra finalidade. Isso também traz aí uma garantia não só para o próprio colaborador, precisamos ver exatamente como esse texto vai prosperar, mas também traria uma garantia
para eventuais delatados por esse colaborador, não gerando uma impunidade, mas exatamente para evitar, não é, que delações levianas, infundadas, com fins de vingança ou de envolvimento de pessoas que não têm nenhuma relação com a prática criminosa, não gerem nenhuma repercussão negativa. Acho que esses são os pontos que eu posso dar de destaque, Heródoto. Perfeito. Pedro, me explica mais uma coisa. Quer dizer que, então, a pena máxima, que era de 30 anos, passou para 40. Isso. É isso? Isso. Bom, mas então, assim como não se cumpria a pena máxima de 30, porque tem progressão da pena, agora que passou para 40, essa progressão da pena é mantida ou não? É mantida, não teve alteração na lei de execução penal em relação à sistemática de progressões. Então, essa pena vai servir para casos extremos, como, por exemplo, casos de condenados a 200 anos, 300 anos, que aí esses sim vão ter que cumprir, porque o período para progressão é superior aos 40 anos. Pedro, uma outra explicação, por favor. Parece que, logicamente, as pessoas pressionam os seus parlamentares, é uma república representativa, etc. E, normalmente, a impressão que eu tive é que as penas ficaram maiores, mais alongadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente imagina o seguinte, será que adianta aumentar o tempo da pena quando a gente percebe que, muitas vezes, nem as penas mais leves são cumpridas, são levadas à frente? Olha, Heródoto, eu acho que, de fato, nós precisamos fazer uma revisão no nosso sistema penal em relação à forma como disciplinamos as penas e quais são os crimes que efetivamente precisam de penas privativas de liberdade, mas, de qualquer forma, o pacote vem com recrudescimento, criando uma suspensão de um prazo prescricional em uma hipótese onde existiam muitos casos de prescrição, que é a pendência de julgamento em tribunais superiores, não é? Traz, a princípio, algo importante para o nosso sistema, que é o juiz de garantia, que vai verificar se aquele preso ou se aquela pessoa que está submetida ao processo penal, ela tem as suas liberdades individuais respeitadas. Então, acho que o nosso sistema tem que ter esse tipo de previsão. Ele traz um aumento de pena significativo para os crimes contra a honra. Isso é outra coisa que praticados pela internet. Isso era outra coisa que era muito reclamada por conta desse novo fenômeno dos crimes contra a honra praticados por aplicativos de mensagens que fazem com que a proporção do crime seja, de fato, muito mais danosa para a vítima, não é? A questão da saída temporária, a proibição para crimes hediondos com resultado morte faz com que se repense aí a saída temporária e a utilidade dela, não é? De fato, isso é uma resposta para os vários casos que nós tivemos de presos perigosos que foram para a saída temporária e que cometeram novos crimes. Isso é uma resposta, não é? Mas, de fato, o pacote não soluciona o nosso problema de sistema penal e processual penal. Acho que o ministro, dentro da ideia dele, e aí não vou nem dizer se me filiou ou não, dentro da ideia dele, tentou fazer aí um apanhado de medidas que eram, no entender dele, mais urgentes. E acho que nem o próprio ministro, nem quem o auxiliou na elaboração do pacote imagina que esse pacote vai resolver todo o nosso problema. Claro. Temos aí um código de processo penal, um novo código de processo penal em tramitação. Sim. E temos também uma outra proposta de código penal. Acho que temos que avançar na legislação, porque essa nossa legislação de 1940 e 41, que já está bastante retalhada pelas várias reformas, precisa de uma ressistematização. Pedro, muito obrigado pela gentileza. Obrigado aqui pela sua colaboração aqui no Jornal da Record. Muito obrigado. Obrigado, Heródoto.